Carla, pode falar. Foi muito oportuno tudo que eu calou muito fundo no meu coração, porque eu tenho orado exatamente, de manhã tenho feito isso. E essa estiagem que é uma coisa que principalmente os mais necessitados, as famílias mais carentes é que sofrem. Sim. Por exemplo, daí tem os bairros, né? Todos os bairros sofrem, o centro. O Luiz, quando ele trabalha lá, tem dias que ele não pode trabalhar porque não tem água. Olha. Então, nós estamos em cima de um aquífero, só para ser mais... Então, é incompetência mesmo. A gente sabe disso. Então, tem corrupção. Então, temos que orar especificamente que apelemos pelas autoridades que haja uma certa observação séria sobre essa questão da corrupção, que isso pare. Então, é uma oração muito específica e eu tenho feito isso. Foi até não é coincidência, não existe coincidência para Deus. Então, e hoje no meu coração, toda essa semana que passou, também orei por essa questão da estiagem, porque a gente sofre, mas os mais necessitados sofrem muito mais. Muito mais. E outra, houve um desconto no preço da luz, no valor das tarifas de água e luz. Agora isso não existe mais, mas continua tendo essas dificuldades, as pessoas não estão tendo acesso. Ontem choveu um pouquinho, a gente já fica sem energia elétrica. Então, são coisas específicas que a gente precisa atentar, orar de uma forma, clamando mesmo. Esse é a minha oração é específica sobre esse clamor. E, inclusive, Cláudia, se você já tiver fechado o grupo de mulheres que vão na sua casa... Ainda não fechei. Mas se já tiver fechado, mas se não tiver, eu gostaria de ir amanhã e a gente pode conversar mais sobre isso. Mas tá foi bom. Foi excelente a aula. Eu acho que eu vou fazer na quarta-feira mesmo, né? Quarta-feira. Isso, eu tenho feito na quarta-feira. Para não confundir, porque terça-feira é o dia que a gente tem a semana que a gente estuda Efésios, né? Então eu não vou confundir fazendo oração na terça-feira. Mas eu me incluo como... preciso pedir perdão para Deus, né? Porque a gente ora, você abençoa lá, né? E a gente não é específico, né? Então a gente não vê Deus agir porque a gente não pede especificamente, né? Quem sabe a gente possa pedir especificamente para Sanepar se equipar melhor, né? Para Copel se equipar melhor. Não existe plano B, então porque existem planejamentos para você essa distribuição de água. Então não está acontecendo isso, né? Exatamente, né? Poderia existir. Teve não sei se foi há uns 2 ou 3 anos atrás, que São Paulo teve também uma seca muito grande. E eles, além deles criarem revezamento, como está tendo aqui, né? Bairro com água, bairro sem água, eles aplicavam multa pesada, né? E a gente vê que não tem multa. Então eu vejo aqui o prédio vizinho e fica o dia inteirinho com a VAP ligada, lavando até o teto da guarita. Não precisa, né? Nesse momento, não, né? Exato. Tem que ter bom senso. Exato. Mesmo que o prédio tenha cisterna, porque o meu prédio tem cisterna, mas a gente também economiza. Para você ver como é pior ainda para quem depende totalmente da fonte. É muito sério e temos que orar de uma forma aqui no meu prédio, o pessoal usando a banheira de hidromassagem. Tudo isso tem que ser que é motor, não tem como não escutar quando a pessoa liga esse motor meia-noite, 1h da manhã, naquele silêncio, você escuta tudo. Só que eu não tenho provas, né? Daí eu falo para a síndica que tem gente usando, aí fala que não usa, aquela coisa, né? Então as pessoas não têm realmente consciência. Mas a gente também não ora, né? Porque vamos orar a respeito. Imagine a Coreia do Sul também, num pós-guerra. Eles não tinham nada.
E hoje eles são um país super Uma desenvolvido. potência. Exatamente, são uma potência e são um tamanico, né? Tamaninho. O que eles são? Nós somos um Brasil enorme, né? Nós temos Rico. E a gente vê que a gente não ora, né? A gente não ora. Vamos Então, tomar a por gente isso. está vendo sistematicamente, né, um poder mandar mais que o outro, né? Mandar tirar, não deixar a polícia no Rio de Janeiro subir no morro, soltar bandido, e a gente não ora. Então, Tem que nós ter somos palavra. culpados. Nós somos culpados, né? Porque nós sabemos o que a palavra de Deus diz, né? Então, se hoje a gente vive nessa turbulência, né? A coisa chegou nesse ponto, foi porque a gente não orou, né? Mas, por outro lado, Deus fala que se nós nos humilhar, confessar, pedirmos perdão, né? Acertar o nosso jeito errado, ele fala que ele vai ouvir e que ele vai sarar a nossa terra, né? Que ele vai curar, que ele vai consertar as coisas, né? Então, se nós começarmos a pedir, né, a gente sabe que a maioria das universidades acaba sendo um reduto, né, de pessoas que pregam socialismo, comunismo, né, ideologia de gênero. Mas se a gente clamar, será que o povo de Deus, clamando, não pode mudar isso aí? Pode sim, Pode, pode. pode sim. Podemos sim. Deus pode fazer uma coisa, eu não sei o que ele vai fazer, como ele vai fazer, mas ele pode. Ele pode mudar o coração dessas pessoas, ele pode levantar novos jovens, né? Uma nova geração disposta a Novas arregaçar, lideranças. jovens tementes a Deus, né? Que tem os princípios cristãos em primeiro lugar e que busquem fazer o bem, né? Pode ver uma mudança, sim, né? Estou citando o exemplo da Coreia do Sul. Por exemplo, a gente sabe que eles, não importa se é inverno, neve, chuva, né? Que a gente nem tem neve aqui no Brasil, mas eles lá têm neve, eles têm inverno rigoroso. 5:30 da manhã as igrejas estão lotadas, as pessoas vão orar, né? Qual você quer que seja o nome desse compromisso? Elas vão Qual orar. você quer que seja o nome desse compromisso? O celular fica falando. Eles vão orar. Preciso que você aceite os termos. Eles vão orar e as igrejas ficam lotadas todos os dias de madrugada. Né? Um pastor, ele nunca vai pregar se ele não passar horas orando. Ele tem grupos de irmãos que oram por ele enquanto ele sobe no púlpito para pregar. Então, olha a diferença, né? Então, às vezes, nós que estamos errando. Então, não podemos acusar um partido ou outro, né? Um setor do governo. Nós estamos errados, porque nós não estamos orando, né? Então, você quer falar alguma coisa, Irani? Não, mas é bem interessante esse ponto mesmo. Bem interessante. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas realmente a gente tem que ser específico, né? Tem que dobrar o joelho e clamar e clamar. E dificilmente a gente ouve falar nisso, né? Que tem que ser dessa forma. Então, gostei muito da orientação de hoje. É bem interessante. Eu oro, né? Mas também, assim, da forma que você falou, de uma forma inespecífica, né? Uhum. Então, acho que deu para aprender bastante coisa. E você também, você trabalha no governo, né? Você lida com Sim, pessoas carentes, né? sim, Pessoas em situação vulnerável, né? uhum, E por que a gente não ora para o sim, governo ter um programa bacana, né? Um programa sim. estruturado, né? Não simplesmente para dar, né? É, Para verdade. encaminhar, né?
Mas tem muitos bons programas, sabe? Que o governo apoia, que o governo ajuda, né? Às vezes até uma iniciativa de uma organização, mas o governo, ele ajuda bastante. Então, eu admiro muito, né? Até fiquei preocupada que diz que o nosso prefeito e a esposa foram internados, né? Com coronavírus. Eu ouvi dizer. Então, eu sinto, porque a gente vê assim a preocupação deles, né, com as crianças que têm que ser acolhidas, né, com os idosos. Então, tem assim um bom programa, mas a gente deve orar mais, muito mais. Para fortalecer os programas que são bons, né? Sim. Uhum. Então, queridas, é isso. Obrigada por ter vocês aqui. Deus nos abençoe, né? Deus abençoe. Que Deus nos perdoe. Que nosso Deus é um Deus grande, é um Deus temível. Ele guarda a aliança, o que ele prometeu, ele cumpre, né? E se nós também, né, nos humilharmos diante dele, ele vai nos ouvir, ele vai curar, ele vai restaurar, né? Por isso que é importante a gente orar pela nossa igreja também, como a Ede colocou. Vamos orar pela igreja. Existe essa barreira, né, que fala que crianças não podem vir, que idosos, né? Eu não sei se tem uma lei, um decreto escrito, se esse decreto ainda está valendo ou não, né? Mas a gente precisa orar, porque é muito importante que as pessoas possam comparecer na igreja como família, né? Não é possível, né? Um pai ou uma mãe ficar escolhendo quem vem, quem não vem, né? Então, que a gente ore. Então, queridas, vamos terminar com uma oração? Irani, você quer orar para nós? Posso sim. Senhor, nosso Pai, te agradecemos por esse momento de meditação na sua palavra. Te agradecemos por tudo que aprendemos e por tudo que nós precisamos fazer e também nos arrepender. Nós queremos orar, Pai, sempre conforme a sua palavra. Queremos pedir que o Senhor fortaleça o nosso espírito, que o Senhor nos oriente sempre. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa congregação, fortaleça o nosso pastor Marcos, a Ede, abençoe a Heloísa, que cuida da questão da EBD, o Cleiton, Senhor Deus. Abençoa e guarda e fortalece todos os teus filhos. Fortalece, Pai, o nosso presidente, dando bastante sabedoria, Pai, que o seu Espírito Santo possa estar com ele para que ele tome decisões importantes, Pai, que ajudem o nosso povo, a nossa nação. Pai, guarda e abençoa cada uma das irmãs que participaram, todas que também não puderam participar, Senhor. Guarda os nossos passos sempre no Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Queridas, obrigada, foi bom rever vocês. Igualmente. Eu vou postar lá no grupo a nossa oração, tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Tchau, Carlinha. Tchau. Boa noite para você. Boa noite.